paz do Senhor Jesus, querido aluno da Escola Bíblica Dominical, aqui da classe dos pré-adolescentes. Eu sou seu amigo, pastor Janderson Nascimento, estou segundo vice-presidente da Assembleia de Deus aqui em Vitória da Conquista. Uma igreja que é pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. E hoje, pessoal, para a glória de Deus, nós chegamos na lição de número 5 desse segundo trimestre da CPAD em 2022. Hoje nós vamos trabalhar sobre mais um tema específico dessa doutrina que estamos estudando, sobre doutrina de Deus, conhecendo a Deus. Hoje nós vamos compreender sobre a Trindade, o Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Esse é o tema da aula de hoje. Você que está chegando por aqui pela primeira vez, aproveita, se inscreve no nosso canal, passa a ser um dos nossos alunos, deixa aí teu likezinho, teu joinha, porque com isso você ajuda muito a gente a falar de Jesus e compartilhar também a palavra de Deus. Aproveita também, deixa aí teu comentário, #Glória a Deus, e participe conosco nessa ministração. Eu estou comentando as lições de adultos, jovens, juvenis, discipulado, adolescentes, vencedores, pré-adolescentes também. Tem muita coisa boa aqui no canal e você pode ter acesso a todo esse material clicando no link na descrição desse vídeo, onde você vai encontrar todas as nossas classes separadas para você ficar à vontade e aprender em Jesus. Nós temos também o nosso material, nosso site Facilita EBD, onde você, que tem amigos que fazem parte das classes dos adultos e jovens, podem indicar esse trabalho também, onde eles vão encontrar recursos especiais para dinamizar as suas aulas. Que Deus te abençoe então. Vamos deixar de conversa e vamos para a aula de hoje, em nome do Senhor Jesus. Hoje nós chegamos na lição de número 5 aqui da classe dos pré-adolescentes, onde nós vamos trabalhar sobre o tema Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Vamos estudar hoje sobre a Trindade. É importante você observar algumas bases bíblicas que são aqui pertinentes à lição. A primeira base bíblica está em João, capítulo 16, versículo 1 ao 15. A segunda é o que a Bíblia diz, que está em Mateus, capítulo 28, versículo 19. É importante você fazer essas leituras. Então faça isso e deixa Deus te usar na escola bíblica dominical da tua igreja. É muito importante termos a noção sobre o que nós acreditamos e cremos em Jesus. A declaração de fé das Assembleias de Deus traz a seguinte lição sobre esse tema que estamos trabalhando. O seguinte apontamento, que nós cremos, acreditamos e ensinamos sobre a existência do Deus Pai. Nós cremos nesse Deus que é único, que é um Deus vivo, que se relaciona com a gente. A mesma declaração de fé também destaca que nós cremos também no Filho, na divindade de Jesus, e ensinamos a respeito dessa divindade. A mesma declaração de fé também destaca sobre a divindade do Espírito Santo. Nós cremos, acreditamos e professamos também que o Espírito Santo também é Deus e também possui a mesma essência do Deus Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não estamos falando aqui a respeito de três deuses diferentes. Não é isso que ensinamos a partir da perspectiva e ótica da Trindade. Nós estamos ensinando que existe um Deus que é uno e ao mesmo tempo se manifesta em três. Isso aqui é fantástico, porque ele se manifesta como Deus Pai em sua personalidade. Se manifesta também como o Filho na sua essência e ao mesmo tempo como o Espírito Santo nessa obra maravilhosa. Isso também não é unicismo. O unicismo defende o seguinte, que Deus em uma época, em uma era, se manifesta como Deus. Em outra era se manifesta como Jesus, se vestindo de Jesus. E em outra época agora se veste de Espírito Santo como nós temos hoje. Isso aqui é uma heresia, nós não defendemos isso. Nós acreditamos que Deus se manifesta em três, de formas distintas e ao mesmo tempo unidas. Ele também é uno. E é isso que nós cremos em Jesus. Uma forma prática de você explicar isso para os adolescentes é utilizar exatamente a figura do ovo. O ovo, por exemplo, são 3 em 1. Nós vamos encontrar no ovo a casca, apesar de ser bem simples essa ilustração. A casca, a gema e a clara. Ambas podem ser separadas, mas as três se tornam um.
O mesmo exemplo também pode ser utilizado com o próprio café. O café que nós bebemos de manhã. Ele também é dividido em três: o pó, o açúcar e a água. E é interessante que os três também viram um. É um simples exemplo para a faixa etária que você está trabalhando. É claro que quando nós estamos utilizando o termo trindade, nós estamos estudando exatamente algo mais profundo, algo que revela a tamanha essência de Deus. Esse Deus que se revela para nós de uma forma sobrenatural, amorosa como Deus Pai. Ele se revela em Jesus como toda a revelação de Deus, como esse Deus que vem para nos buscar. E ao mesmo tempo ele se revela agora com o Espírito Santo que está entre nós também. Hoje nós vamos estudar sobre esse tema. Eu espero te ajudar muito em sala de aula, que essa palavra também edifique você. O primeiro ponto, já avançando na nossa lição, trata então sobre o seguinte assunto: quem é Deus Pai? A partir de agora, nós vamos entender que Deus se revela também de forma distinta. Além de ser uno, em três, em um, ele se revela agora de forma distinta. E essa forma distinta como Deus Pai revela para a gente as suas características. Nós estudamos na aula passada, e é importante deixar isso claro para você, sobre o caráter de Deus. Estudamos também aqui em aulas passadas sobre os nomes de Deus, como Deus também se revela. E Deus se revela de diversas maneiras, pela natureza. Deus se revela também pela criação, na existência do universo. Deus se revela também como Deus Pai, aquele Deus amoroso que está presente junto conosco. Quando nós olhamos para essa visão, nós compreendemos também que pela Bíblia nós encontramos esse Deus se revelando de forma específica. Na Bíblia você vai achar versículos que falam exatamente da natureza de Deus, da essência de Deus, de atributos que ele compartilha conosco, como, por exemplo, o seu amor, a sua graça, a sua bondade conosco. Ele também demonstra agora atributos que só ele tem: onipotência, onipresença, onisciência também. E nós percebemos agora que esse Deus, que é criador de todas as coisas, que está presente no Antigo Testamento, se revela também de forma amorosa. E como ele se revela de forma amorosa? Vamos observar isso a partir da ótica agora do primeiro subtópico. O primeiro subtópico trata agora sobre o Deus Pai Criador. Quando nós olhamos para o Antigo Testamento, nós vamos descobrir que Deus se revela como Criador. Criador de todas as coisas. O Deus Altíssimo, o Deus Todo-Poderoso, o El Shaddai. Quando nós olhamos para as Escrituras, nós percebemos que ele criou todas as coisas. Isaías 40, 28, e a lição dá isso para a gente, confirma isso. O próprio Salmo 19 também bate forte a respeito disso, que toda a terra declara então a glória de Deus. Nós percebemos à luz da Escritura que Deus se manifesta com o seu poder, com a sua majestade, com a sua glória. Deus é rei. E esse Deus que é rei é chamado também de Pai, a partir da ótica do Novo Testamento. No Novo Testamento ele se revela como Deus Pai amoroso. Você já percebe agora um Deus que está próximo de você, um Deus que está perto de você. Ao mesmo tempo que ele tem todo o poder na sua mão, ele também se revela para você de forma amorosa como um pai, um papaizinho ou Abba Pai. Esse é o termo que nós encontramos no Novo Testamento. Eu espero estar te ajudando, que essa palavra também envolva você, envolva o coração dos teus alunos. E deixa Deus te usar explicando isso para a escola bíblica dominical da tua igreja. Já avançando, o segundo subtópico aqui do primeiro ponto trata então sobre o seguinte assunto: o Deus Pai se relaciona então com seus filhos. Pela Bíblia, nós vamos encontrar Deus se revelando como Deus Pai e um Deus que se relaciona. Esse relacionamento de Deus é demonstrado através da oração, através da súplica, através do louvor, da adoração. Ele fala conosco, ele está presente. A própria Bíblia fala que nós devemos buscar uma intimidade maior com Deus. Mateus capítulo 5, versículo 16, dá base para isso. Em Marcos capítulo 14, versículo 36, nós também podemos conhecer a Deus com esse termo de Abba Pai ou papaizinho, na proximidade agora que nós temos com ele.
Foi Deus que planejou também a salvação por intermédio do seu Filho. Se nós lermos, por exemplo, João capítulo 3, versículo 16, esse versículo pode ser lido também com os teus alunos, você vai perceber que esse Deus se revela próximo de você. Se revela próximo para demonstrar o seu amor, o seu carinho, de forma que nós podemos também falar com ele. A própria Bíblia também dá base para isso. Romanos capítulo 8, versículo 15. Isso quer dizer que você pode conversar com Deus de forma direta. E essa conversa com Deus de forma direta traz então uma edificação para você. Então Deus se revela como Criador, Todo-Poderoso, fez todas as coisas, mas também como um Pai que está perto, próximo de você e do teu aluno. Que essa palavra edifique o teu coração. Se eu estou te ajudando e você conhece alguém que precisa assistir essa aula, manda esse vídeo para ele ou para ela. Vamos avançar agora para o segundo ponto, que trata sobre o seguinte assunto: quem é o Filho de Deus? Ou quem é Jesus? Esse é o tema que nós vamos trabalhar agora no segundo ponto. Nós cremos, ensinamos e professamos que o Filho, no caso Jesus, também é Deus, possui da mesma essência da Trindade. Ele se revela de forma gloriosa e também se revela de forma próxima. Jesus se revela como Filho de Deus. A própria Bíblia dá base para a gente em João capítulo 3, em João capítulo 1, versículo 3, que todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Em João 1,14, revela que Jesus é exatamente o Deus vivo se revelando para conosco, como Filho de Deus. O evangelista Lucas dá uma ênfase maior a respeito de Jesus se apresentar como Filho de Deus nessa obra e nesse plano da salvação. Você vai perceber bases bíblicas aí sendo demonstradas em Marcos 1,20, Lucas capítulo 1,35, em descrever essa essência, em demonstrar que Deus se revela ao mesmo tempo com o Espírito Santo e Jesus no batismo de Cristo. Então, é por isso que nós cremos na Trindade. Nós não acreditamos na questão unicista, que defende que é um Deus que em uma época se revela como Deus e depois se revela como Jesus e agora se revela como Espírito Santo. Tem base bíblica. O próprio batismo de Jesus descreve que Jesus estava sendo batizado por João. O Espírito aparece em forma corpórea como pomba e Deus fala poderosamente nos céus, em sua essência, dizendo que esse é o seu Filho amado, em que ele tem muito prazer publicamente falando isso. João, capítulo 5, versículo 18, dá base para a gente. Já avançando, entendendo isso aqui, vamos agora para o primeiro subtópico do segundo ponto, que destaca sobre o seguinte assunto: Jesus, ele é o Filho de Deus. Veja bem, se nós pegarmos então para estudar os 4 evangelhos, você vai perceber que o evangelho de Mateus, Marcos, Lucas e João apresentam Jesus com uma característica. Vamos destacar isso para você. O evangelho de Mateus, ele vai apresentar Jesus como Filho de Deus e vai apresentar Jesus agora de forma clara como o Rei, o Messias prometido pelas profecias do Antigo Testamento. Então, a essência de Mateus é demonstrar Jesus como o Rei e o reino dos céus. Se você pega agora o evangelho de Marcos, você vai perceber que a essência de Marcos está em apresentar Jesus agora como o servo de Deus, o servo enviado por Deus, o servo obediente de Deus. Jesus é servo. Ele está para servir. Essa é a visão de Marcos. Se você pega agora o evangelho de Lucas, você vai descobrir que Lucas vai apresentar Jesus como filho do homem. O filho do homem nessa essência, como 100% homem. Aquele que veio para obedecer à vontade do seu Pai. E se nós pegamos, então, o evangelho de João, João traz uma essência fantástica. Ele destaca que Jesus é o Filho de Deus e ainda revela que Jesus é Deus, em essência. Então, a ênfase de João foca na divindade de Jesus. Então, quando nós observamos essa expressão Filho de Deus, nós percebemos muito bem que o evangelista João traz uma ênfase em demonstrar a divindade de Cristo. Cristo também é divino, ele é igual a Deus, ele possui a mesma essência de Deus. Ele realizou milagres no Novo Testamento, ele fez obras e prodígios, ele ressuscitou os mortos, ele multiplicou os pães, ele ressuscitou
ressuscitou ao terceiro dia, ele é Deus. Quando nós observamos nas Escrituras, nós percebemos muito bem que Jesus é eterno também. Ele está vivo e vivo para sempre. E quando nós observamos essa questão, percebemos nessa essência a revelação de Jesus como Deus. Tem diversas bases bíblicas que você pode utilizar aqui junto com teu aluno em sala de aula, lendo esses versículos, comprovando isso com você. Já avançando, vamos agora para o segundo subtópico, então, do nosso segundo ponto, que trata sobre o seguinte assunto. Jesus é Deus. Vamos trabalhar um pouco melhor a divindade de Jesus com você. Jesus é Deus. Quando nós observamos as Escrituras e os ensinamentos presentes agora no Evangelho de João, se pegarmos esse Evangelho, traz uma essência fantástica sobre a divindade de Jesus, nós vamos perceber que só o Evangelho de João traz uma expressão que Jesus utilizou, que é utilizada também por Deus no Antigo Testamento. No Antigo Testamento, Deus se revela, como nós já estudamos aqui, pelo termo eu sou. Eu sou o que sou. No Novo Testamento, nós encontramos Jesus agora, lá no Evangelho de João, utilizando diversas vezes essa palavra eu sou, para demonstrar então a sua divindade. Um pequeno detalhe, se você não sabe. Esse termo eu sou, biblicamente falando, só é utilizado por Deus, o Deus do Antigo Testamento, o Yahvé, o Adonai. E quando nós observamos Jesus utilizando esse termo, eu sou, no Novo Testamento em João, percebemos que ele está dizendo que ele é Deus. Observe quando Jesus utilizou esse termo. Ele utilizou esse termo destacando para os seus discípulos os seguintes argumentos. Eu sou o pão da vida. Ele também disse, eu sou a videira verdadeira. Ele também disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o bom pastor que dá a vida por suas ovelhas. Olhe para as Escrituras, como Jesus afirma isso no Novo Testamento. Eu sou a ressurreição e a vida. Nós percebemos aqui que Jesus agora se revela de forma sobrenatural como Deus. Se você pegar o capítulo 4 de João, ele destaca para a mulher samaritana no seu diálogo, eu sou o Messias prometido. Ele se revela como Deus no Evangelho de João. Ele se revela como eu sou. Então nós percebemos aqui Jesus se revelando também como divino. Então no primeiro ponto nós estudamos sobre a divindade do Pai, no segundo sobre a divindade de Jesus e agora, já avançando, vamos para o terceiro ponto da aula de hoje, que trata agora sobre o seguinte assunto. A pessoa do Espírito Santo também é divina. O Espírito Santo nas Escrituras, ele continuamente é chamado de Deus porque ele faz parte da Trindade. O Espírito Santo também tem a sua essência, também tem as suas características. Na Bíblia nós vamos encontrar esse Espírito Santo se revelando também como onipotente, ele tem poder de criação. Se revelando também como onisciente, conhece todas as coisas. Se revelando também como onipresente, está em todos os lugares ao mesmo tempo. Nós entendemos a partir das Escrituras, nós pentecostais, acreditamos que o Espírito Santo também é divino, também é Deus. Ele trabalha como quer, da forma como quer. O próprio Jesus traz expressões maravilhosas, dizendo que o Espírito Santo, ele traz vida, apresentando que o Espírito Santo é conhecido como o Espírito da verdade. João 17:17. Olhando para as Escrituras, nós observamos exatamente que o Espírito Santo traz esse fogo na nossa alma e nos santifica agora em Deus. Nos liga para Jesus, nos liga em Cristo. Olhando isso, vamos agora para o primeiro subtópico do terceiro ponto, que trata sobre o seguinte assunto. O Espírito Santo é Deus. Vamos detalhar isso com você. Existem inúmeras passagens na Bíblia que provam a divindade do Espírito Santo. Por exemplo, Hebreus capítulo 9, versículo 12, está na lição. Prova que o Espírito Santo é eterno. Salmo 139, versículos 7 ao 10, diz que ele é onipresente. Quando você observa também Lucas capítulo 1, 35, você percebe que ele também é onisciente. Esses atributos, onipotência, onipresença, onisciência, é atribuído somente à divindade, ou seja, somente a Deus, Jesus e o Espírito Santo.
Você percebe lá em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 10, a Bíblia destacando para a gente que ele é onisciente, ele é criador, também descrito em Jó, capítulo 33, versículo 4. Então, você percebe dentro da Bíblia que ele é santo, ele é poderoso, ele tem todo o poder, ele é conhecido como Espírito Santo de Deus. A Bíblia deixa isso claro para a gente. Ele é divino, ele é Deus. Observando essa questão, vamos agora para o segundo subtópico que trata sobre o seguinte assunto. O Espírito Santo é então uma pessoa. Quando nos referimos à pessoa do Espírito Santo, estamos destacando sobre a sua personalidade. Ele também tem as suas vontades. Ele é conhecido por pronomes pessoais: Espírito de Cristo, Espírito de Deus, Espírito da verdade, Espírito de vida. A Bíblia também destaca para a gente que nós podemos entender que ele possui qualidades. Que qualidades são essas? Ele nos consola, nos ajuda. Em João 14:16 destaca que ele nos ajuda. Atos capítulo 28, 25, ele fala. Ele intercede por nós em Romanos capítulo 8, 26, 27. Ele também tem sentimentos. Efésios capítulo 4, versículo 30. Ele também nos ensina tudo sobre Deus. João capítulo 14, versículo 26. Então, olhando para a Bíblia, você já descobre muito bem que o Espírito Santo, ele tem a sua essência. Ele tem as suas características como uma pessoa operando em nós agora através da obra da salvação. Que Deus em Cristo use você. O terceiro subtópico trata agora sobre o seguinte assunto: a obra do Espírito Santo. O que ele faz? Como o Espírito Santo trabalha? O que ele faz? A Bíblia fala que ele nos ajuda agora no plano da evangelização, no plano da salvação também. Ele fortalece os crentes, ele guia a igreja de Deus, ele opera também em você. Ele traz uma alegria espiritual que o mundo não pode te dar. Ele oferece isso para você. Ele opera em nós com conhecimento de Deus, com a vontade de Deus, nos ajudando agora a conhecer a Cristo. É ele também que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo que convence as pessoas de terem um encontro com Jesus. É ele também que nos abençoa diante da presença de Deus. É ele que nos guia para a glória de Deus. Então, esse Espírito Santo está conosco, habita em nós, habita também em você. E que essa palavra possa ter edificado você hoje em sala de aula. Se eu te ajudei, tira uma foto, marca a gente no Instagram, segue a gente lá também, eu vou ficar feliz em te ver por lá em Cristo Jesus. Se você está afastado de Jesus e quer retornar para Cristo, se encontrando com o Senhor, faça isso, deixe o Espírito Santo de Deus operar no teu coração e aceita Jesus como seu Salvador. Escreva no comentário abaixo, eu quero aceitar Jesus. Ou então, utilize o teu celular com leitor de QR Code, nós vamos orar por você em Cristo Jesus. E é claro também que eu quero trazer para vocês algumas dicas de leitura que vão te ajudar a estudar ainda mais a palavra de Deus nesse trimestre. Dica de leitura, pessoal, para você que quer estudar mais a palavra de Deus nesse trimestre: Declaração de Fé das Assembleias de Deus. Você precisa ter esse material em mãos, você encontra no site da editora CPAD. Esse recurso pode te ajudar muito a estudar um pouco mais da palavra de Deus, tá bom? Também a Teologia Sistemática do Eurico Bergs. Tem esse material muito legal para você que gosta de ensinar aí para essa classe, abençoando esses meninos e meninas em Cristo Jesus. Esse material também é da editora, você acha no site, faça o seu pedido. Quero indicar para você também o material do Mayan Pirman, Conhecendo as Doutrinas Bíblicas. Esse agora é da editora Vida Acadêmica, pode te ajudar muito a crescer em Jesus. Eu te aguardo por aqui na próxima aula, lição de número 6, onde nós vamos estudar sobre o seguinte assunto: quem é Deus no Antigo Testamento? Que Deus te abençoe. Até a próxima aula, se Deus quiser. E você que é professor ou aluno da Escola Bíblica Dominical, quer se preparar para ministrar uma aula de excelência na EBD da sua igreja? Inscreva-se no canal do YouTube do pastor Janderson Nascimento, onde você vai encontrar aulas, subsídios e recursos das lições bíblicas da Escola Dominical. Acesse já as plataformas digitais para ampliar os teus conhecimentos sobre a Palavra de Deus. YouTube, Janderson Nascimento. Instagram, @Janderson Nascimento. @FacilitaEBD. facilitaebd.com.br.
Conheça o Facilita EBD. Acesse já facilitaebd.com.br. Uma plataforma exclusiva para você que deseja aprimorar e dinamizar as suas aulas da Escola Dominical. No Facilita EBD você encontra subsídios bíblicos e teológicos para dinamizar as suas ministrações na Escola Dominical, cursos bíblicos para aprimorar e te ajudar na sua leitura completa da Bíblia, treinamento dinâmico para professores e líderes da Escola Dominical. Tá esperando o quê para ser um dos nossos alunos? Vem pro Facilita EBD e torne-se um dos nossos assinantes. Acesse já facilitaebd.com.br.